Você vê o mundo através de crenças ou você vê o mundo através daquilo que você experimenta? Você vai atrás de vivências para formar sua visão de mundo ou você vai atrás de crenças daquilo que é conveniente para você? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Estou aqui com meu colega Alexandre e trouxemos um especialista no assunto, um especialista em crenças ou a descrença, como ele vai explorar muito aqui hoje, com esse olhar crítico, esse olhar de questionamento, tanto de você questionar aquilo que você acredita de visão de mundo, de ideologia, de religião, quanto desconfiar ou desacreditar ou ter esse senso crítico em relação aos outros, os que os outros dizem, mas indo mais além, ele também vai falar sobre essa visão crítica sobre si mesmo, de você duvidar de si mesmo, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias crenças. Então hoje vai dar um assunto complexo, um assunto que a gente vai ter muita coisa para conversar. Tiago, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui hoje. Tiago foi meu colega de voluntariado da Conscienciologia lá em Curitiba, de 2010 a 2015. Então, voluntariamos juntos. Então, é um prazer, depois desse período, aí, receber você aqui em Foz, receber no nosso estúdio. Espero que seja um papo bem legal, aí, que você se sinta bem à vontade e que a gente tenha muita reflexão hoje. Seja bem-vindo. Massa, Léo. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado por me receber aqui nesse Conscienciocast, que eu já assisti vários episódios, gosto bastante, já te falei, sempre te dou o feedback dos episódios que eu mais gosto. E gosto da maneira que vocês tratam assuntos que são complexos, mas que a gente pode tratar num bate-papo e tentar entender, né, por meio da conversa, o que a gente pode tirar de proveito nessas coisas que a gente tem interesse em estudar. Obrigado mesmo pela oportunidade aí. Valeu, Thiago. E então a gente sempre começa todos os nossos episódios aqui pedindo para os nossos convidados contextualizarem, né? Então, como você já vem há algum tempo, alguns anos pesquisando esse assunto da descrença, a gente gostaria que você contextualizasse como que essa temática se apresentou na tua vida, da onde que surgiu esse interesse e também já começar a falar um pouco do assunto aí para a gente poder explorar e aprofundar no assunto. Claro, eu sou o Thiago Pontes, eu estudo... Sempre tive uma visão mais crítica do mundo nesse sentido, né? Mais voltada ao ceticismo. Ao mesmo tempo, tenho uma família que é espírita. Então, a questão do espiritismo sempre foi presente na família. Sempre foi algo que era natural para a gente saber histórias sobre fenômenos, perceber fenômenos em casa, acompanhar eventualmente a família nos locais e perceber que existe multidimensionalidade, em primeira pessoa, testemunhar esses fatos. Mas eu nunca tive adesão à religião. Para mim, nunca fez sentido estar presente naquele grupo específico, trabalhando a questão da multidimensionalidade, que eu admitia, num viés religioso. Para mim, não pegava, não fazia, não ressoava comigo. Desculpa te cortar logo no início, assim, mas, cara, isso que você está trazendo é legal, porque, assim, normalmente quando a gente fala de descrença, do questionamento, isso é atribuído como se fosse um pensamento mais materialista, da pessoa que não acredita em nada, da pessoa que não tem espiritualidade. E a gente na Conscienciologia aborda justamente tentando trazer essas duas coisas, né? Tentando trazer o questionamento, tentando trazer a descrença, mas abordando temas da espiritualidade, da multidimensionalidade, como você falou. Então, como que era isso para você, assim, dentro do espiritismo, tendo que lidar com isso? A família tinha bastante adesão. Então, assim, primos que trabalham construindo universidades para a religião e trabalham em centros familiares que dirigem centros em suas cidades. E aquilo não ressoava em mim, mas ao mesmo tempo, eu, quando criança, fazia teste de telecinese em casa. Então lia aqueles livros que falavam sobre telecinese, colocava lá. Telecinese que você mexer objetos sem tocar, né? Objetos. Essa da caneta, nunca consegui nada. Nunca funcionou pra Aquela mim. de rolar a caneta, assim? Rolar a caneta, uma caneta redonda em cima da superfície lisa e você, por meio das suas energias, fazer ela rolar. Pra mim não deu certo. Continuei com o espírito cético, mas continuei experimentando. Que tive experiência mais interessante, assim, mas coisa mínima mesmo, mas com gotejamento. Então você deixa ali a torneira pingando, sem desperdício de água, inclusive. Só um pinguinho, mas um pingo que você sabe a frequência que ele tá. Você tenta movimentar a frequência, ou tenta movimentar a direção em que ele cai, porque tende a cair sempre no mesmo lugar. Então, são experimentos que eu fazia e não dava muito certo, inclusive, como eu coloquei, mas eu tinha essa vontade de testar, de experimentar
Eu tinha essa admissão inata de que tem um negócio além dessa matéria. E que deve ter outros meios de estudar esse negócio do que a religião apresenta. E aí, com todo respeito às pessoas que estão na religião, que fazem um trabalho, né, que muitas vezes é baseado na ajuda dos outros, né, no entendimento de si mesmo, na tentativa de assistir os outros. Mas eu questionava e procurava algum lugar que falasse de fenômenos, que admitisse as coisas extrafísicas, multidimensionais, de outras dimensões, além da matéria, mas que não precisasse aderir a todo um corpus que é baseado em acreditar. Acreditar no que estão nos livros, em algo que está escrito, disse, ou acreditar no que determinado escritor falou, ou acreditar que determinado espírito ditou para determinada pessoa alguma coisa. Então, ter isso como premissa não funcionava. Eu fui buscar outras coisas, estudei bastante coisa. A Biblioteca Pública do Paraná você conhece bem. Uhum. Então, tem uma seção ali que é uma vitrine de filosofias, e filosofias que tratam também dessa admissão da multidimensionalidade. Várias outras linhas de conhecimento no mundo tratam. Como que, para mim, isso funcionou? Funcionou quando eu estava lendo livros, e livros espíritas também, um momento de crise existencial, momento em que eu estava pensando o que eu vim fazer nessa vida. E naquele momento eu fui procurar aquilo que eu conhecia, que eram os livros, justamente alguns dos livros espíritas que tinha em casa. Lia com esse espírito crítico de não precisar entrar na religião, mas saber o que tinha ali de interessante. Mas foi numa biografia técnica de um biógrafo do Chico Xavier, que apresentou ali um nome que era Valdo Vieira. Eu falei, mas eu conheço esse nome. E aí fui pesquisar na internet quem era, e conhecia porque tinha nos livros de casa, né? Os livros escritos por Chico e Valdo. E cheguei num site, e nesse site tinha um banner enorme em cima, dito, não acredita em nada, tenha suas experiências pessoais. E aquilo, pra mim, ressoou. Eu lembro que o sentimento que eu tive era um sentimento de alívio. Então, tem gente que pensa desse jeito também, pensa de uma forma anti-crença, mas que estimula a experiência, também não fica no ceticismo materialista, às vezes até um pouco sarcástico em relação à religião, multidimensionalidade, mas fica ali. E para mim isso foi interessante porque eu consegui encontrar um corpo de conhecimento que admitia multidimensionalidade e que eu conseguia trabalhar a partir daquilo. Então, eu continuo hoje estudando a coisa da crença, tentando entender melhor o que é crença, o que a gente quer dizer com crença, que é uma palavra que, se a gente procurar no dicionário, tem ali 7 sinônimos para crença, cada um dizendo uma coisa, mas mais ou menos uma coisa só. E como que a gente usa isso e como que a gente pode abandonar esse tipo de funcionamento cognitivo, funcionamento da memória, do mental, para uma coisa que seja um pouco mais sofisticada e consiga fazer com que a gente exista aí no século XXI, tentando entender o universo, que a gente ainda está se esforçando para entender, sem precisar de um mecanismo que, do meu ponto de vista, ainda está muito fixado. Mas, Thiago, então, já entrando no tema, quando a gente fala de crença, é necessariamente do viés religioso? O que é crença, então, para a gente poder todo mundo entender sobre o assunto? Essa palavra tem muitas acepções. Então, posso dizer que eu acredito que se eu apertar aquele botão no interruptor, a luz vai desligar. A gente fala sobre crença e isso está meio que no nosso vocabulário normal, né? Dessa admissão de alguma coisa. Então, acredito em alguma coisa. A gente sabe que também crença é um funcionamento até instintivo do ser humano para se entender no mundo. Então, você experiencia alguma coisa e você passa a transformar aquela coisa em uma ação. Você teve uma experiência ruim, aquilo vira uma crença para você e você tenta evitar essa coisa ruim novamente. Então, é um mecanismo funcional até certo ponto e, do meu ponto de vista, muito instintivo também para a gente conseguir sobreviver. Tem uma espécie de avaliação em relação a como que a vida funciona? É avaliação? É um senso crítico? Você o que pode dizer isso. Eu acredito que eu vou dar um passo na frente do outro e vou continuar andando, porque experiências passadas me disseram isso. Até coisa assim, né? Pra mim. Até coisa assim, um amigo me traiu. Então eu passo a acreditar que eu não posso desenvolver amizades, porque se eu der confiança para uma pessoa, ela vai me trair. Então eu já parto do princípio, eu acredito que eu não posso aprofundar nas minhas relações, porque sempre vou ser traído, né? Você começa a criar essas crenças dentro de você para tentar funcionar no mundo. Nesse caso que você colocou, é um mecanismo de proteção. Então, para não ter essa experiência dolorosa novamente,
você consolida uma crença, coloca aquilo dentro de você e não mexe mais. Então, aquilo faz você se sentir protegido. Para sobreviver é bom, mas para viver, e para viver com mais plenitude, para viver tentando entender melhor como é que funciona o mundo, talvez fique datado. Talvez aquela experiência crie um nódulo que fique limitado. E que você levar uma experiência dessa pode te limitar, por exemplo, na questão das amizades. Então, como que a gente tenta resolver isso? Já que tem várias formas da gente usar a palavra crença, né? Ou como substantivo também, né? Crença cristã, crença judaica, crença islâmica, a gente pode usar isso substantivo também. A gente parte... As crenças limitantes pela psicologia. Limitantes é uma questão que aparece bastante e que é bem utilizada. Aí tem também o pessoal do mindset e da mudança de mindset, que também usa mais ou menos esse campo de entendimento. E agora, assim, se é muito confuso, né? Polissêmico, como a gente diz, né? Tem muitos sentidos. É interessante fazer um recorte. Então, para conseguir falar do assunto, a gente vai lá e recorta um pedaço dessa palavra e tenta dizer, olha, quando a gente está falando disso, é esse recorte especificamente que a gente está fazendo. Então, o recorte que eu faço, que quem pesquisa faz também, é entender que crença é um conhecimento que você tem sem muita racionalização sobre ele. É algo que você admite sem refletir o suficiente sobre isso. É alguma coisa que você tem para si, que você guarda para si, sem dar a suficiente... sem usar o determinado raciocínio que você precisaria usar. Como a gente falou, tem momentos que isso é necessário. E foi necessário para a gente se consolidar como ser humano. Mas tem momentos que isso mais atrapalha do que ajuda na nossa evolução. Tiago, deixa eu fazer uma contextualização da forma que eu vejo essa questão das crenças, que os substantivos que você colocou são muito voltados para a religião, né? Então, a crença judaica, a crença cristã, a crença islâmica. E eu acho que esse é um assunto bem legal para falar, já contextualizando com a própria conscienciologia, né? Porque você pega, assim, por exemplo, as pessoas que nascem num determinado contexto, numa determinada região do planeta, e elas já estão ali inseridas numa família que segue determinada religião. E a religião, de uma certa forma, é uma forma de ver o mundo que traz, teoricamente, um conforto para a pessoa, no sentido de que, assim... O mundo tem muita coisa desconhecida. Então a pessoa ela cria um corpus de crença para ela meio que terceirizar esse desconforto em relação ao desconhecido. Então, eu me sinto protegido, porque eu sei que depois que eu morrer eu vou pro céu, assim. Então aquilo dá, então já que é isso, então eu vou relaxar. E aí isso faz com que ela fique, assim, até certo ponto presa a esse corpo de crença e ela nem consiga questionar isso, né? Porque dentro do contexto que ela está inserida ali, ela questionar isso, vai questionar isso para uma autoridade religiosa, alguém assim, a pessoa já coloca medo na cabeça da pessoa, então ela fica presa naquilo, né? E aí vem a Conscienciologia com uma proposta, então, de você questionar absolutamente tudo. Questionar até mesmo o que você vê, o que você fala, o que você pensa... Né? Até o bordão da Conscienciologia, um princípio da Conscienciologia é o princípio da descrença, né? Esse que você comentou, não acredita em nada, tem as suas próprias experiências. Então a Conscienciologia tem uma proposta para tratar esses assuntos que são normalmente atribuídos a religiões, mas ele vem com uma proposta de visão de mundo diferente, né? Uma proposta do questionamento onde não cabe na religião. E que se faz necessário. Então, vamos ver o momento que a gente está vivendo no planeta hoje. Vamos ver a influência que a religião está tendo. Então, a gente vê, por exemplo, tem países que estão cada vez mais arreligiosos, principalmente os países nórdicos. Então, hoje, 60%, 70% de alguns dos países, as pessoas já não têm religião. Algumas pesquisas já fazem uma estratificação da espiritualidade sem religião, e que parece ser um número que está aumentando. Então, já começam a separar aquela pessoa que é materialista daquela pessoa que é a religiosa. Ao mesmo tempo, aqui, por exemplo, onde a gente está vivenciando, a gente vê um poder muito forte da religião, inclusive, influenciando em política, por exemplo. Esse é o momento que a gente está vivendo. Então, será que é o momento em que a gente não tem que começar a questionar aquelas pessoas que têm esse interesse em ver o mundo mudar, em ver o mundo melhorar, e ver as pessoas tendo mais liberdade? E essa é uma palavra-chave para a gente falar de descrença e experiência, que é a liberdade. A gente entende que as pessoas precisam ter mais liberdade, a gente precisa questionar esses sistemas que dependem da crença das pessoas para sobreviver.
e que estimulam as crenças das pessoas. Esse autor, eu trouxe uns livros, gente. Eu gosto de mostrar livro para mostrar que, né, não são ideias da minha cabeça, que a gente conversa com autores. Vou mostrar para a câmera aqui, as pessoas que tiverem interesse podem conhecer, por exemplo, o Marcelo da Luz, que é um autor que era não só religioso, não só cristão, ele era um sacerdote cristão, e ele diz assim, olha, e não era um mau religioso. Não dá para me acusar de mau religioso. Eu ainda é, assim, reitor de universidade religiosa. E que foi pro Vaticano, e que fez mestrado, doutorado, e é um indivíduo muito erudito. Então essa é uma pessoa, aqui no começo do livro, traz uma hipótese de como que as religiões começaram. A hipótese dele é que os fenômenos multidimensionais, né, fenômenos como telepatia, clarividência, incorporação, saída do corpo, energias, esses fenômenos acontecem até com bichinhos, animais, e aconteciam com as civilizações primitivas que tinham fenômenos, ou pelo menos algumas pessoas tinham fenômenos. E naquela ânsia de acreditar naquilo, na ânsia de entender aquilo, às vezes formavam-se crenças em relação àquilo, sendo um fenômeno positivo ou não. E algumas pessoas com essas maior capacidade de fenômenos podem ter usado isso também para começar a atribuir-se uma liderança que não precisaria ter. E começar sistemas ali de liderança, de fortalecimento dessas lideranças que servem mais ao propósito daquela pessoa do intrafísico do que a multidimensionalidade poderia Se ter. a pessoa que acessa informações do extrafísico, ela naturalmente vai ter mais poder sobre as outras pessoas e se a pessoa é mal intencionada, ela pode usar isso, né, para manipular, para usar isso para ter poder em relação aos outros, dizer o que os outros precisam fazer, dizer que os ancestrais estão se comunicando e usar isso para orientar as outras pessoas, né? A gente está na era da informação agora. Imagina como era na pré-história você ter uma informação a mais. Aí tem no História do Parapsiquismo, tem uma questão bem interessante também, né, que a gente tá sem aqui agora para mostrar, mas que fala o quê, né? Justamente que a projeção lúcida, por exemplo, ela acontece desde os primórdios da humanidade e em diversos locais onde seria impossível essas comunidades, essas sociedades trocarem essa informação entre elas, né? Então, com oceanos impedindo essa comunicação entre, né? Se pensar assim, uma pessoa lá na Oceania e uma pessoa na América do Norte e outra pessoa na Europa. Como que essas pessoas vão se comunicar há 10 mil anos atrás? Mas tem registros dessa época em que pessoas tinham projeção, que tinham saída do corpo, experiência fora do corpo, em todas as regiões mais primitivas do planeta. Aí o trabalho que se faz é o quê? Tentar separar o que é a experiência do que é o folclore ou a roupagem que é colocada em cima dessa experiência de acordo com a cultura de cada lugar. Mas quando você fala da experiência fora do corpo, tá todo mundo falando de experiência fora do corpo nessas sociedades mais primitivas. Tá todo mundo descrevendo como que é a saída do corpo, como que é ver o mundo espiritual, né? Ver a dimensão extrafísica, só que aí a forma dessas interações e as entidades ali são muito de acordo com a próprio aspecto cultural de cada uma dessas sociedades, né? E cultura é uma palavra legal, porque ao mesmo tempo a gente pode trazer aqui como hipótese que é uma cultura extrafísica influenciando numa cultura intrafísica. Então a gente não consegue explicar com isso como uma história linear, né? De uma coisa aconteceu outra, e um povo conheceu outro, e aí determinada coisa aconteceu. Como você colocou, isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Só que estava acontecendo de uma maneira não bidimensional. Estava acontecendo, por hipótese, nessa, o que a gente chama de paraculturação, né? Quando a gente fala para, é extrafísica. Então é a dimensão extrafísica influenciando na cultura intrafísica desses determinados povos. O professor Marcelo chama isso de engano parapsíquico, essa hipótese que ele tem do início dessas religiões, e já desde então, uma relação da religião com o poder. Você ter essa informação, como você colocou, né, ali na pré-história o cara tem um Wi-Fi que consegue se conectar e ter mais informações sobre determinado povo, sobre determinado acontecimento, sobre determinada previsão do futuro. Ele, com isso, determinadas pessoas dessas, use em seu favor. Naquele momento evolutivo, entenderam que aquilo poderia me favorecer ou favorecer aquele cidadão. Então, a gente tem esse histórico da relação de religião e poder. A gente não vai falar só de religião aqui quando a gente fala de crença. Mas é um sentido importante para a gente começar a entender que crença pode ser questionada, né? Agora,
Falando de crença, a pergunta que pra mim não quer calar é o seguinte: às vezes quem tá conhecendo a gente agora, quem tá pela primeira vez, não é muito estranho dizer que não se deve acreditar em nada? Não é muito disruptivo isso, mas como assim a pessoa vive sem acreditar em nada? Como é que é isso? Como é que você pode explicar pra essa pessoa que essa descrença funciona? Como assim? Que funciona e que é evolutiva. E que não está ligada necessariamente a uma visão de vida negativa. Então eu não acredito em nada, sou um nihilista, que é aquela filosofia de que nada existe, nada funciona, nada dá certo. Não é isso então. Não é isso. Não é. A proposta é usar isso de modo evolutivo. E tem como usar isso de modo evolutivo. Aliás, é muito mais fácil usar isso de modo evolutivo do que o contrário. Até a gente entende e faz uma ligação dessa descrença com o otimismo. Porque, principalmente, o que a gente entende. Vamos falar da crença pessoal, por exemplo. Então, eu acredito que eu sou desorganizado. Uhum. Por que eu acredito que sou desorganizado? Porque quando eu era pequeno, um familiar meu apontou e disse: por que você não é organizado como seu irmão? Seu irmão arruma tudo e você não. Eu introjetei aquilo pra mim e passo uma vida inteira sem me questionar. É um estigma, né? Um estigma colocado de fora pra dentro, mas recolhido por você e que você admite que você é assumido por você, né? Desorganizado. E tem gente que leva essas crenças pro resto da vida, sem nunca questionar. Isso é uma vida evolutiva? A pessoa pode ser desorganizada ou pode não ser. Qual foi a última vez que ela pensou sobre isso? Que ela testou a organização dela? Ela refletiu se ela é mesmo, nesse momento evolutivo de hoje, a fotografia do filme, nessa fotografia, se ela é desorganizada ou não. Ou às vezes ela se acomoda nesse papel e não consegue... Às vezes ela tem total condição de superar aquilo, mas a crença que se impõe ali faz ela ficar estagnada naquilo, né? Que é aí que a gente questiona aqueles slogans de cartaz motivacional do acredite em si mesmo. E pra muita gente serve, né? Tem gente que tá num momento que não tá bom e vê um cartaz, acredite em si mesmo, com um gatinho ali segurando. Tá inseguro, coisa, né? E a pessoa se motiva com aquilo. Ok, não tem problema. Se tá funcionando pra você, ok. Mas o que a gente entende é que esse acredite em si mesmo, ele não tem base necessária. Qual que é a base pra você acreditar em si mesmo pra fazer alguma coisa? A gente entende que se você começar a fazer um autoconhecimento um pouco mais aprofundado, um pouco mais técnico, e entender o que você tem de qualidade, de fato, verificada por vivências suas, pelos feedbacks que você recebe, e aquilo consolida pra você uma coisa que você assim, sabe que você é bom nisso, e isso te dá autoconfiança. Que é muito melhor do que acreditar em si mesmo. É você confiar em si mesmo. Eu confio em mim mesmo porque eu sei que eu tenho esse talento. E eu já fiz esse talento acontecer aqui, sempre deu certo. Eu posso confiar Então, a gente pode dizer, então, acho que um ponto-chave aí, que muita gente bate nessa tecla de não acreditar em nada. Mas talvez o que tenha faltado aí é a questão do experimente, que talvez é o mais importante dentro desse princípio. Porque tem muita gente que fala, não acredita em nada, mas quando você fica não acredita em nada, né? Mas a experiência delas, ela não tem quase experiência, né? Então você vai ver experiências mais avançadas, sei lá, de corpo mental isolado, certos fenômenos que a gente até já falou aqui no ConsciencioCast. A pessoa nunca teve, ela acredita. Mas quer dizer, a princípio não deveria acreditar também. Ela não teve a experiência para ainda elucidar aquilo. Então, talvez a palavra-chave seja a experiência, não o desacreditar. Talvez seja nesse sentido. E a experiência é um passo ainda. Muita gente já falou de você deixar de acreditar e fazer sua experiência. A gente tem, por exemplo, Siddhartha Gautama, que é o Buda. Né? Ele é um Buda, mas a gente chama de o Buda. Se você ler uma passagem, inclusive no História do Parapsiquismo, logo na introdução, o autor, o professor João Ricardo, coloca ali a frase ipsis literis do que foi escrito, né? Os escribas colocaram, que olha, não acredite nos seus mestres, não acredite no que você lê nos livros, faça suas experiências, tenha suas experiências. Por que é diferente do que a gente está propondo na Conscienciologia? Qual que é a diferença do que Siddhartha Gautama falou há 2.500 anos atrás para aquilo que a gente está propondo? Já é evolutivo. Não estou dizendo que não, já é super evolutivo. A diferença é que a gente tem método para essa experiência. Aí a coisa começa a mudar de figura. Porque tem gente que tem experiência e pode dizer assim, não, eu tive uma experiência religiosa, aquilo para mim confirma que a religião existe. Então não é só a experiência, não é só você vivenciar alguma coisa. É você usar essa experiência para incluir e transformar isso de dados para sua auto-pesquisa. E a gente usar como se fosse um laboratório. Então, você transforma a sua vida em laboratório e usa experiências em experimentos.
Então, aquela experiência pode trazer para você dados para você fazer experimentos pessoais. E reproduzir os experimentos pessoais. Na ciência é uma coisa importantíssima, não é só o experimento, mas a repetibilidade do experimento. É saber se aquele experimento que aconteceu uma vez pode acontecer outras vezes. Você falou de projeção, por exemplo. Projeção extrafísica. Sim, sair do fora corpo. do corpo. Eu tive uma experiência e já vou admitir que realmente projeção existe. Tive uma experiência só, pode ser uma experiência muito lúcida e aquilo ser realmente importante. Mas é interessante você tentar sistematizar isso e tentar outras experiências fora do corpo. Uma coisa polêmica aqui pra gente trazer então, Thiago, assim, ó. Exatamente, eu acho que esse ponto que você trouxe é muito legal. Aí uma pessoa vai lá, faz uma prece, por exemplo, e aí no dia seguinte acontece algo que ele pediu nessa prece. Então, sei lá, eu quero passar no vestibular. Faz uma oração lá, né, pra quem quer que seja a entidade que aquela pessoa acredita, no seu dogma, na sua religião, ela vai lá e passa no vestibular. E ela faz uma correlação, então. Orei pra passar no vestibular e passei. Logo, a minha oração funciona. E aí, ela pode ter justamente esse comportamento, ou essa fala de que eu experimentei, eu fui lá e confirmei, eu fiz uma pesquisa e deu certo. E vai dizer que é uma experiência e vai dizer que tem lógica. O que é pior e em determinado ponto, né? Dentro daquele contexto que a pessoa tá, tem a lógica, né? O silogismo de fiz e aconteceu. E tem casos até mais graves, né? Que assim, a pessoa reza pra ela ter um cargo na empresa e pra isso a outra pessoa precisa se ferrar. Aí a pessoa se ferra, ela ganha o cargo. Opa, olha só, deu certo. E pra ela tá funcionando até a hora que isso começa a dar errado. Então não é só experiência. E aí a gente começa a entrar na coisa das crenças pessoais. A psicologia estuda, por exemplo, os vieses. Em inglês é bias, né? Você acha mais coisa em bias, B-I-A-S-I-S, do que em viés. Eu gosto de chamar de tendências. São tendências cognitivas. Então a gente tende a algumas coisas. A gente tende, por exemplo, no viés da confirmação, ou na tendência à confirmação. Eu acredito numa coisa, eu acredito que se eu rezar, vou passar no vestibular. E tudo que eu olho, eu só procuro informações que confirmem aquela minha tese. Então, olha, eu conheci mais 3 pessoas que aconteceu a mesma coisa. Mas a pessoa com uma tendência de confirmação, ela não procura aquilo que vai ao contrário dela. Ela, instintivamente, às vezes fora da cognição real, mais lúcida, às vezes de modo inconsciente, ela procura só aquilo que confirma as teses dela. E aí que a coisa começa a ficar complexa. E complexifica mais se a gente pensar em multidimensionalidade. Se a gente pensar que tem outras consciências que podem influenciar o nosso pensamento. E podem tendenciar o nosso pensamento para confirmar uma coisa que é mais adequada àquele grupo evolutivo. Então, a pesquisa de tendências cognitivas é super relevante para todos, de maneira profilática. Então, assim, a gente tem essa... A gente quer quebrar as crenças pela experiência. Então, a experiência, pelo que você está falando, ela vai levar a chamada autocomprovação. Seria isso. Se a experiência for tratada como um experimento. Sim. Porque, por exemplo, a pessoa pode... Existe vida após a morte? Só que a pessoa tem várias experiências lúcidas fora do corpo. Ela viu algo que depois ela pôde voltar e comprovar que aquilo estava lá. Como acontece várias vezes, né? Então, se você comprovou... Não. Então, eu tive naquele lugar, depois eu fui checar e estava tudo certo mesmo. Então, nesse caso, ela não acredita mais na vida após a morte, certo? Então, ela tem uma autocomprovação. Essa é a palavra-chave, a autocomprovação. Ela comprovou para ela mesma. E é isso, essa é um entendimento que a Conscienciologia traz de novo também, além da autocientificidade, né? De se transformar as experiências e experimentos pessoais, é você ter essa autoconfirmação. Porque a gente está tendo uma crise de verdade hoje. Claro. Não tá? Claro. Quem lida com inteligência artificial hoje. Eu sempre lidei com software gráfico, né? Na área de publicidade, comunicação, lido com Photoshop, After Effects, conheço como é que funcionam as ferramentas. E hoje tem coisa que a inteligência artificial faz que eu não consigo discernir mais. Já não consigo saber se aquela imagem é real ou não. Sim. Então a gente está tendo uma crise de verdade. Né? Os ChatGPT, né? Os grandes mecanismos de linguagem que hoje conseguem reproduzir um discurso e você transforma aquilo numa voz sintetizada de alguém e joga num fake vídeo que tem uma pessoa falando e você consegue fazer um vídeo totalmente crível. Eu posso acreditar naquele vídeo e ele não existe. Então a gente... Hoje fala-se, né? Até a palavra do ano, esses tempos, era pós-verdade. Eu não gosto dessa palavra.
Mas a gente está tendo uma crise para entender o que é verdade mesmo. O que está sendo apresentado hoje Verdade. não está sendo suficiente e está criando crise. Talvez esteja exagerando aqui, mas Não, eu a pessoa entendo que uma acredita e depois já crise desacredita, né? Não, tá errado. civilizatória. E o que é verdade, então? Esse é um problema que a gente tem aí mais 1 hora para resolver esse desafio milenar para entender o que é a verdade. Que é um desafio filosófico desde que o humano tenta se entender. E a gente não vai conseguir resolver. Mas quando a gente fala de autocomprovação e autocientificidade, quando a gente coloca essa possibilidade da consciência, estudar ela mesma, se usar como laboratório para tentar entender o mundo e fazer suas autocomprovações, e a gente faz isso sugerindo para a pessoa não acreditar em nada, nem nela mesma, e ter as suas experiências, talvez a Conscienciologia, nesse sentido, traga uma solução para a gente começar a entender um pouco melhor e ter uma cognição um pouco diferente dessa cognição que não está sendo suficiente para superar essa crise, para entender o que é verdade. E que é uma verdade objetiva, sim, existem os fatos, e fato é fato, mas que tem suas diversas interpretações. Se eu me pesquiso, se eu conheço quais são as tendências cognitivas que eu tenho, por exemplo, o viés da confirmação, ou, por exemplo, a tendência ao otimismo, tem gente que tudo é otimismo para ela, tem gente que tudo é pessimismo. Se eu sei como é que eu funciono e encaro a realidade com autocomprovação, sabendo como eu funciono, eu tenho aqui uma vacina contra aquilo que não é verdade, e eu posso chegar um pouco mais próximo do que eu entendo do que é fato ou não fato sobre a minha consciencialidade, principalmente. Cara, essa questão dos fatos é muito, muito complexo, assim, né, cara? Você que é do ramo aí da publicidade, da comunicação, né, envolve questão de jornalismo, você vê hoje, assim, por exemplo, cara, o quanto é difícil confiar em qualquer informação que vem, cara, né? Você vê tem um fato aqui, uma situação que aconteceu, daí você vê um meio de comunicação falando sobre esse fato com uma forma tendenciosa e outro falando de outra forma tendenciosa, que você fala, cara, como que é possível a mesma situação ter dois olhares tão diferentes sobre uma coisa, assim, é o mesmo objeto que está sendo analisado, mas coloca uma tendência aqui, de uma narrativa diferente, que você parece que são dois fatos completamente isolados. Sim. A gente tá, realmente, essa crise acontece. Eu tava pensando, quando você estava falando desse negócio dos vídeos, né? 2 exemplos aqui que me vêm em mente. Esses dias eu tava vendo um perfil no Instagram, assim, de um cara que eu tava vendo assim, eu falei, cara, mas tem alguma coisa estranha aqui. Daí eu fui perceber que todas as imagens daquela pessoa eram geradas por inteligência artificial, e aquele perfil nem era de uma pessoa que realmente existia. Eu vi que tinha alguma coisa errada, mas não foi tão fácil de perceber, sabe? Eu fui assim, daí eu vi que era um negócio de IA. Esse era o primeiro ponto que me ocorreu quando você estava falando. A outra coisa é, por exemplo, você pega essa questão das narrativas e como a pessoa já está enviesada para olhar uma coisa, né? Aí o pessoal, por exemplo, da ufologia, que, cara, a quantidade de vídeo que tem hoje de montagem, de disco voador, não sei aonde, e aí o pessoal que quer muito que exista isso, que quer muito que exista essa comunicação com extraterrestres. Tem a tendência de confirmação. Qualquer vídeo que aparece, tem uns vídeos assim que são toscos, que você vê que é montagem, mas a pessoa não consegue perceber que é montagem. Sim. De tão, assim, afobada que ela tá com aquilo e querendo que aquilo seja verdade, né? Então foram alguns exemplos que vieram, assim, pra mim, cara, essas informações e esses fatos, o quanto é difícil acreditar em qualquer informação que vem pra gente hoje, né? É difícil. Tem várias maneiras da gente pensar nisso. Uma maneira que eu gosto de pensar é que é melhor essas duas polaridades do que uma só. Que é o que a gente tinha alguns séculos atrás. Hoje a gente tem mais pluralidade, mais gente consegue hoje dar seus pontos de vista sobre determinados fatos, e essa pluralidade pode ser melhor do que o contrário. Essa tendência e essa narrativa sempre existiu, mas antes era monopolizada em alguém que estava com o poder total, né? Sim. Era enviesado, E mas... mentira sempre existiu também. Napoleão sempre que perdia uma guerra, a primeira coisa que ele fazia era escrever o quanto que ele ganhou aquela batalha, quanto aquela batalha foi vitoriosa, e mandava imprimir no jornal que ele tinha comprado. Então sempre existiu. O problema agora é a industrialização da mentira, ou da fake news, ou dessa visão distorcida das coisas, seja para ganhar poder ou seja para ganhar dinheiro. Então hoje o processo está numa escala industrial. Mecanismos que qualquer pessoa hoje consegue trabalhar e consegue fazer se tiver má intenção. Então isso começa a complexificar o problema. Então essa é uma das crises. Agora outra crise que eu suponho,
não tenho uma visão de mundo tão completa, mas eu observo que as coisas estão acontecendo e tento fazer sentido. E para mim, o que faz sentido também é alguma crise de identidade que a gente está vivenciando como civilização. De quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? O que é verdade? Para onde eu vou? Isso é meio caricato quando a gente vê redes sociais. No Twitter, por exemplo, que agora é o X. Você vê ali o nome da pessoa e as bandeiras daquelas ideologias que ela defende. Bandeira do país, aí você já diz que lado que você tá naquela guerra. Então você põe a bandeira daquele lado. E aí alguma bandeira sobre a sua identidade, sobre o que você pensa. Ou sobre os objetos que você gosta, o que você defende, por exemplo, um armamento, ou pacificação, uma pomba. Então as pessoas, é claro que eu tô falando de um jeito caricato, mas para mim essa é uma caricatura que reflete uma crise identitária, de identidade. Não acho que a questão dos grupos identitários, por exemplo, não seja uma questão relevante, né? As pessoas precisam de posicionamentos políticos e às vezes usam de bandeiras para dizer que existem e que fazem parte da sociedade. E muitas vezes isso pode ser justificável até certo ponto. O problema é quando você deixa de ser você para você ser aquela bandeira. E bandeira não é nem metaforicamente mesmo. A pessoa segura a bandeira ou coloca a bandeira no Twitter. A pessoa precisa daquele grupo para tentar entender quem ela é. É meio que uma fase adolescente da civilização. Porque adolescente é meio assim, né? Sim. Tem até um poeta curitibano que dizia, o Leminski, que dizia que o adolescente anda em cachos. Nunca tem um adolescente sozinho. Sempre tem um cacho de adolescente que anda por ali. E qual é o cacho? É o cacho dos nerds, é o cacho do rock alternativo e é o cacho do sertanejo. Então, pro adolescente, ok, porque ele tá tentando formar quem ele é. E aí ele vê aquela pessoa, vai testando, pega um pouquinho daquilo e à medida que ele vai amadurecendo, ele começa a formar a identidade pessoal dele, um pouco dessa coxa de retalhos e um pouco da maturidade que vai advinda das experiências de vida que ele tem. A impressão que eu tenho, a analogia que eu faço, aqui para ser questionada, tá? Para ser discutida. Mas dá uma impressão, por analogia, que a gente está nessa transição adolescente da civilização, em que as pessoas hoje tinham uma coisa muito consolidada, né? A religião XYZ, a nação XYZ. As nações estão tendo suas fronteiras diluídas, a visão de mundo que a gente tem hoje, que é muito fácil acesso a a ter informações de todo o planeta, diminuiu as barreiras. E as pessoas com isso começam a ficar inseguras e procuram esses grupos de identidade, tá? Se fala de identidade. Né? É impressionante o que está acontecendo com o mundo mesmo. E aí eu acredito na informação, pelo viés de confirmação, informação que vai me fazer me sentir bem com o meu grupo. E que vai me fazer ligar ao grupo. E qualquer informação que seja oposta ao meu grupo, porque o meu grupo é minha identidade, nessa hipótese que eu estou trabalhando, qualquer informação que seja contra, eu sou refratário e vou mostrar o quanto aquilo está errado. Mas nesse processo, dessa visão que você falou de adolescência, a gente pode dizer que as pessoas adoram acreditar? Adorar já é quase um sinônimo de acreditar, né? Então, de certa forma... elas gostam muito de ter... Sim. De aceitar tudo muito fácil, isso né? Tem a ver com o processo de encontrar a sua própria identidade mesmo, que é o que o adolescente faz, né? Eu acho que é uma analogia bem interessante mesmo. Sim. A ser refutado. Porque eu digo assim, às vezes tem pessoas que, extrapolando só questões... Você está falando, por exemplo, a questão da astrologia. Tem pessoas que falam, eu me conheço porque eu sou escorpiano, e escorpiano você já dá uma série de características, né? Então, assim, tem certas coisas que as pessoas vão aceitando muito facilmente, depois ela vê que a visão de mundo delas é embaralhada com um monte de coisas, muitas vezes distorcidas, né? A procura de tentar entender quem é. Então é genuíno essa dificuldade. Essa busca, né? É genuíno. Claro. A gente também tem aqui. Todos nós aqui temos essa crise de identidade também. A gente também está tentando se entender, não sei vocês, eu posso dizer por mim que eu 42 anos, ainda estou tentando entender quem eu sou. Demorando 42 anos para agora... nessa dimensão, começar a ter uma cognição um pouco mais aprofundada de quem, de fato, eu sou, independente de grupo, quem é essa consciência que hoje está habitando esse corpo muito físico. Esforço, muito estudo, muito... queimando muito neurônio e tentando se entender, e fazendo esse esforço de profilaxia, né? Profilaxia é uma imunização, né? Uma prevenção. De entender também quais são aquelas coisas que eu tendo a acreditar. Porque eu não nasci só nessa vida, não nasci ontem, né? E nem há 42 anos atrás. Provavelmente, se a gente considerar a hipótese dessa sobrevivência da consciência para além do corpo,
que teve experiência fora do corpo, pode ter tido essa autocomprovação, como você mesmo colocou, que teve EQM também. Eu posso admitir que eu tive outras vidas no passado, que vivenciei outros cenários, outras culturas, outras crenças que eu aderi. E que isso não ficou só para trás, ficou também vincado na minha cognição, vincado na memória. Aquele modo de funcionar que foi evolutivo até aquele momento para mim, ou que não foi evolutivo, mas também criou uma paracicatriz, essa paracicatriz ainda existe em mim. E isso também começa a pressionar essa visão do mundo de acreditar nas crenças que eu quero ter. Se eu não tiver esse entendimento de quem eu fui, ou pelo menos começar a entender quais são as minhas afinidades, o que eu posso ter sido, que tipo de grupo eu posso ter pertencido, como aqueles grupos funcionavam, no que eles acreditavam, quando eu consigo consolidar isso um pouco mais, eu consigo confiar que eu estou mais próximo da verdade, sabendo quais são as minhas tendências. Olha, lembre que você tem uma tendência de confirmação, digo para mim mesmo. Sim. E com isso eu consigo ter essas imunizações pessoais para tentar ficar um pouco mais próximo do que é o fato concreto, objetivo, é que ele existe, mas pelo menos pela forma da autocomprovação. Tiago, tem nisso que a gente está falando, né, desse viés de confirmação e principalmente do que você trouxe da pessoa que tem um questionamento dentro de uma ideologia, de um grupo, ela fica refratária, né? Tem um vídeo que eu até quero colocar como sugestão aí pro pessoal assistir, que é um vídeo que eu já devo ter assistido umas 7.000 vezes. E já passei em curso aí que eu dei, e é um curso um vídeo que eu recomendo muito que o pessoal assista. E é um vídeo que é em inglês, mas ele tem um título em português legendado que chama Por que fatos não convencem pessoas? Então ele é um vídeo que tem uns 2 minutos e pouco de duração, mas é um vídeo assim com imagens cartoon, assim, explicando esse processo. E, cara, é muito interessante. Eles falam o quê? Que isso é o comportamento tribal. Então, você forma essas crenças, tanto pessoais quanto crenças de grupo, e quando você tá dentro dessa bolha, dessa tribo, e quando alguém vem para você e questiona aquilo que você acredita, é como se a tua tribo estivesse sendo ameaçada por aquela ideia. Então entra um comportamento instintivo mesmo, de sobrevivência. Então é assim, eu não posso nem deixar essa pessoa criticar o que eu tô pensando, porque isso coloca em risco todo esse grupo que tá atrás de mim e que me ajudou a formar essa minha crença. Então, quando a gente vê uma pessoa refratária em relação a uma ideia, a gente nem percebe o quanto tem um background enorme por trás dessa crença da pessoa, que ela formou isso com as pessoas que ela mais ama. Sim. Então, cara, eu preciso proteger a minha ideia porque isso significa proteger a minha tribo. Isso significa proteger as pessoas que eu amo. A pessoa, ela fica zero racional com isso. Ela fica totalmente instintiva, emocional, tentando proteger esse grupo que ela ama, que ajudou ela a formar aquela crença, né? Então é um vídeo bem curtinho, assim, mas é bem interessante mostrando essa dinâmica, assim, né? Do quanto a pessoa se sente ameaçada ao ter uma ideia divergente. Isso é muito bom. E tem gente que começa a estudar princípio da descrença, começa a estudar Conscienciologia, e ela, assim, entendi a verdade agora, não é pra acreditar em nada. Vou convencer todo mundo que não é pra acreditar em nada. Não, você não entendeu. Entendeu. Você ainda não pegou o espírito da coisa e está usando justamente como se fosse um bordão. Não é pra você convencer ninguém. Agora, o exemplo, quando você começa a dar exemplo e mostra que, olha, talvez esse sistema de crença, pra mim, quando eu não utilizei mais, está sendo mais benéfico. Estou começando a entender melhor as coisas. É o exemplo que pode ajudar justamente a defender o grupo. Não tem problema nenhum defender o grupo e você defender as pessoas que você ama. Mas talvez uma forma de defesa, de ajudar as pessoas a sair um pouco, em alguns casos, do buraco em que elas se enfiaram. Quando a gente fala hoje de ideologia, quando a gente fala hoje de algumas religiões mesmo, ou seitas, tem gente que entrou num buraco. É você dando exemplo. Não é tentando convencer da descrença. Não é o que a gente chama de pseudo-descrenciologia. Sim. É você dando o seu exemplo e mostrando, olha, para mim, não acreditar e fazer experimentos tem me feito uma pessoa melhor. Mas essa é a postura mais evoluída, né? Porque, que nem o Léo comentou, às vezes a pessoa, ela não consegue dar esse passo, porque eu já vi pessoas comentando assim, não, mas
por exemplo, você falou que você nasceu no meio espírita, né? Na família num meio Familiar espírita. espírita. É, Às espírita. vezes a pessoa pode pensar assim, poxa, mas eu não posso sair do espiritismo porque parece que eu tô Tá traindo Exatamente. os meus pais. Parece que eu tô jogando tudo que eles investiram em mim na lata do lixo. Então, a pessoa pode até ter tido experiência fora do corpo, ter tido outras coisas que ela falou, não, esse viés que eu tô... Bloqueio emocional, né? Esse viés aqui não tá certo, mas eu não posso sair porque... Em lealdade, aos que eu amo, né? Exatamente. E e nesse grupo, nesse vídeo que eu comentei, que ele fala desse comportamento tribal, é bem interessante porque na conclusão do vídeo, já dando um spoiler aqui, mas acho que ninguém vai ficar chateado com isso. O que ele fala? Que se você quer, digamos, convencer uma pessoa ou fazer a pessoa considerar a tua opinião, você nunca pode tentar impor a tua ideia de uma ideologia sobre outra. Então, o que acontece? Vamos dizer que você segue tal ideologia política. Eu fico, cara, isso aí é besteira, isso aí que você tá pensando é besteira. Isso já vai entrar no modo ameaça. Então, a pessoa vai falar, pô, então ele tá falando isso, ele tá impondo uma questão que bota em ameaça os que eu amo, então eu vou defender com isso. Vira o processo de guerra mesmo. Sim. Então, o que esse grupo fala? Que se eu quero ter a abertura daquela pessoa e que ela considere o que eu tô falando, você precisa tentar criar, antes de você chegar e falar sobre a ideologia, você cria um meio de campo ali onde você tenta achar coisas em comum para aquela pessoa se sentir parte da tua tribo. Então pode ser que nesse ponto a gente não concorda, mas olha tudo que a gente concorda, olha tudo que a gente tem em comum. Então assim, se você quer que a pessoa considere o que você está falando, você precisa criar um ambiente de acolhimento para a pessoa te enxergar como alguém que seja da tribo dela também. Mesmo vocês discordando em algum ponto, ela precisa se sentir acolhida. Ah, ele é da minha tribo. Pô, então eu sinto que o Alexandre é da minha tribo. Então, o que ele fala eu começo a considerar. Porque eu considero que ele é da minha tribo. Agora, se você aborda uma pessoa e ela sente que você é de uma tribo diferente, o diálogo inexiste. E aí, por isso que os fatos não convencem pessoas. Você pode trazer o fato que for. Isso a gente vê muito, né? Olha aqui, eu tô te apresentando o fato. A pessoa não enxerga aquilo, a pessoa não considera aquilo. Porque ela fica só no modo ameaça, né? A gente diz que o ódio só funciona à distância. Quando você tá muito próximo à pessoa e você vê que ela é um ser humano, assim, você tem suas falhas, aí não funciona, não dá tão certo. E eu imagino que aqui com a audiência que vocês têm, eu já vi muitos vídeos de gente interessada chegando, e tem gente que tá na religião ainda por conveniência. É religioso socialmente. Não tem aquela pessoa que diz que bebe socialmente? Tem gente que é religioso socialmente. Então a pessoa assim, não acredito no livro sagrado da minha religião, eu sei que aquelas músicas que eles cantam não funcionam, os prédios também, não gosto tanto da arquitetura, mas a família tá lá, né? O que eu vou dizer para eles? Não quero criar intriga. Já vi gente dizendo que finge que reza quando a família tá rezando, porque ele não acredita naquilo que está sendo dito, né? naquela música que está sendo colocada, milenar, que as pessoas costumam repetir. Mas ele finge que faz isso porque não quer criar conflito. O que você está fazendo da tua vida, né? O que você está fazendo com um atributo importantíssimo que você tem, que é a criticidade? Que não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem hoje no planeta o atributo da criticidade. Então, uma pessoa que tem a criticidade, mas por preguiça intelectual, por receio da convivência mudar, por esse tipo de coisa, ela abre mão de uma criticidade sadia, positiva, de tentar entender o mundo e questionar, e continua entrando naquela mesma coisa que ele não admite mais. Então, a pergunta que a gente faz é assim, reflete, né? Reflete sobre isso. É muito possível ter uma convivência com famílias religiosas e a gente tem experiência de amigos que fizeram uma cisão religiosa, de famílias muito religiosas, de religiões muito fechadas e que conseguem ter uma convivência hoje mais harmônica do que tinham. Por que mais harmônica do que tinham? Porque lá ali a pessoa está vivendo na incoerência. E você convivendo com a tua incoerência, você vai ser que tipo de personalidade dentro da tua família? Que tipo de pessoa adequada que você vai ser de conviver? A pessoa saiu da religião, respeitando as pessoas que estavam ali dentro. Tá mais autêntico, né? É mais autêntico, mais feliz. E com isso consegue conviver melhor com os familiares. E aí, Thiago, tem um ponto que eu queria trazer aqui, que é o seguinte. A pessoa, ela começa a questionar a religião, mas às vezes ela tem dificuldade também. Porque assim, se eu não tiver a religião, o que eu vou ter
pra substituir isso, né? Então a pessoa fica... Ela entra num processo de crise também por e agora? O que eu faço? Onde é que eu vou me achar? Não, Onde é que eu vou... E se fala hoje da espiritualidade, assim, não sei se é de mercado, mas tem um tipo que fala assim, não, eu aceito isso aqui dessa linha, e isso, então a pessoa vai formando, ela pega só o que ela quer de tudo que é linha, fala, não, eu não Buffet religioso. é um buffet religioso. Então ela pega só o que ela quer de cada linha e fala, não, isso aqui pra mim me basta. Sim. Quer dizer, que é uma saída, né? Porque a pessoa é difícil uma pessoa falar, não, porque tem gente que fala, por exemplo, eu sou católico. Eu sou católico, mas acredito nas coisas do espiritismo. Mas acredito em bem vida comum passada. isso. Não, No mas Brasil ainda mais, né? acredito em vida passada. Não, mas isso aqui não é do catolicismo. Então, mas quer dizer, ela não é um católico realmente. Ela tem muitos viés. Então, essa crise também de identidade até da crença, né? Tiago, e daí eu queria que você desse uma explorada também. Porque assim, ó, que nem você falou dos países ali que tem o religioso, né? A pessoa que... Espiritualista religioso. Isso. Então, assim, ó, isso tá crescendo muito no mundo todo, que é a pessoa que ela não se vê na religião, ela questiona a religião, ela tem dificuldade, assim, de se adequar no processo religioso, de engolir aquilo que a religião traz, né, dos dogmas e tudo mais, mas ela também não se vê no materialismo, ela não é uma pessoa materialista, ela tá ali num meio termo, ela tá tentando se encontrar nisso e às vezes é difícil ela achar uma alternativa para isso, que a Conscienciologia se coloca numa posição bem interessante, né? Nesse sentido. Então, o que você diz assim pro pessoal que assiste aí, né? Como que a Conscienciologia pode suprir essa demanda? Sim, pode ajudar. Porque justamente nesse buffet de religião que a gente tem, a pessoa também se sente muito confortável, né? Porque ela não precisa abrir mão de muita coisa. É só pegar... Faz média com todo mundo. E faz média com todo mundo e vem aquele papo de que toda religião tem uma coisa boa para oferecer. Não. Tem religião que não tem... No saldo, que é muito pior do que melhor. Tem religião que prega que se você sair da religião, você precisa morrer. Essas mais extremistas, né? No livro daquela informação. Sim. Eu tô pesando o clima aqui, mas tem que falar. Esse comodismo de dizer, não, tudo é bom, todo mundo tá falando mais ou menos a mesma língua, a gente só tá falando a mesma coisa, só que em línguas diferentes. Não é bem assim. Em algum momento a gente tem que fazer uma cisão e dizer, olha, isso aqui realmente não funciona. É um sistema de crença. E principalmente o funcionamento religioso da pessoa. Porque independente de qual sistema que você vai usar, você repensar o seu sistema religioso. Porque pode ter gente que tende a dizer, esse pessoal está apresentando aí Conscienciologia. Aí a pessoa entra na Conscienciologia e entra do modo religioso na Conscienciologia. Isso é possível? Conscienciologia é a religiosa. A gente é ciência. Laica. É laica. Não funciona como religião. Não tem como funcionar. Agora, se eu tiver uma postura religiosa, eu vou continuar terceirizando os meus problemas para quem estiver oferecendo. Vai lá o professor da Conscienciologia, eu, em vez de terceirizar para um sacerdote, vou terceirizar meus problemas para o professor. Então, o que a gente oferece de alternativa é essa autocrítica. É você começar a sua autopesquisa e começar da maneira que for conveniente, de tentar entender primeiro com energias, tentar fazer os seus experimentos, conhecer em aulas, ler livros é fundamental. Mas sempre pensando no seu modo de funcionar, para que você não só substitua uma coisa por outra e amanhã outra coisa. Exato. É para que você tenha esse espírito de autocriticidade, de chegar à conclusão que a gente precisa de um autorrealismo muitas vezes, entender quem eu sou de fato, se eu olhar no espelho, o que é bom e o ruim da minha personalidade, para conseguir um meio de funcionar mais adequado na multidimensionalidade. E isso, a Conscienciologia, não falta ferramenta na Conscienciologia para autopesquisa. Eu vou emendar, eu sei que você está com uma pergunta aqui, mas é o gancho para falar do descrenciograma do professor Oswaldo Vernet. A gente está falando de crença, e aqui descrença e descrenciologia. Descrenciologia, então, é a ciência que estuda a substituição da crença pela autoexperimentação. Resumindo, tá? Uma definição mais complexa que isso. Aqui vou no lato sensu. Então, estou substituindo a crença sobre as coisas por autoexperimentação, com base no que a Conscienciologia entende de visão de mundo, né? Multidimensões, múltiplas vidas, energia, a partir do teu experimento. Então, por exemplo, existe uma ferramenta dessa para você medir o quanto que você é crente ou não sobre determinada coisa. O quanto que você se manifesta pelo espírito grupal, do que as pessoas dizem sobre você, do que o grupo quer fazer, ou quanto você tem dependência benigna em relação ao grupo.
A dependência de você consegue pensar assim mesmo sem pensar mal do grupo necessariamente. Então, veja, olha a qualidade de uma ferramenta dessa. Então, eu acho que o principal é a pessoa ter essa abertura e dizer, olha, chegou a hora de eu tentar me entender melhor. Não vou pegar nenhuma bandeira, não vou pegar nenhum outro sistema, vou fazer É uma tábula rasa, né? Falar, deixa eu baixar a poeira disso. E abre essa caixa de ferramentas que a Conscienciologia oferece e veja, faça os seus experimentos, teste para ver o que funciona para você. Tem uma abordagem muito crítica sobre as ferramentas, sobre os livros. Todo professor, todo autor de livro de Conscienciologia, na introdução, pede para a pessoa não acreditar no que está escrito no livro e ter suas experiências pessoais. E o que é isso? Isso é a autoconfiança de quem já experimentou, né? Então, a confiança de quem fez essa autocomprovação, viu que é bom para mim e escreve um livro com direitos autorais doados de forma voluntária para que outras pessoas façam experimentos semelhantes e, se funcionar para elas, tanto melhor, né? Sim. E, cara, assim, ó, a gente tá falando dessas ferramentas que a Conscienciologia pode oferecer, né? E o quanto você, desde o começo do episódio, tá falando muito em criticidade e autocriticidade, né? Isso é muito incentivado desde qualquer palestra, qualquer aula que é falada na Conscienciologia, de você deixar esse senso crítico ativado, né? E que o processo religioso, ele é quase que um antônimo disso. Você falou das religiões, assim, que falam, ó, se você sair da religião, você tem que ser morto, você tem que ser exterminado. Não, se você questionar muito, você é herege. Mas veja só, isso chega a ser criminoso, porque o que acontece? A pessoa que não... você mata a criticidade da pessoa fazendo isso, porque você fala assim, ó, se você questionar, você vai pro inferno. Se você não acreditar nisso, você vai pro inferno. Então a pessoa fica absolutamente travada no medo dela e ela, quando ela começa a desenvolver algum processo mais crítico, já começa a entrar autoculpa e ela trava essa criticidade. Não, eu não posso questionar, senão eu vou ter uma consequência muito negativa. Isso mata a criticidade da pessoa, né? Sim. Sim, e tem gente que tá sobrevivendo assim. A pessoa, a gente conhece essas histórias, né? De gente que, por exemplo, que era alcoólatra e que era uma pessoa que não conseguia se manifestar socialmente de forma alguma e que numa religião que às vezes não tem esse espírito crítico consegue, pelo menos, funcionar no mundo. Se a pessoa está conseguindo avançar em algum sentido, para ela isso está funcionando, ok. Mas eu volto nessa pessoa que está ali dentro desse sistema de crenças, mas que questiona o sistema de crenças. Essa pessoa tem uma responsabilidade diferente do que essa pessoa que, olha, eu vou abrir mão da minha criticidade pelo menos para sobreviver ou para não ser uma pessoa agressiva. Essa pessoa tem uma responsabilidade diferente porque a gente admite, por meio da experimentação, que pensamento é energia. Que os nossos pensamentos emitem energia. Ou seja, meus pensamentos não estão encalacrados no meu crânio. Toda vez que eu penso, eu emito os meus pensamentos e sentimentos, e quem estiver próximo pode pegar aquilo sabendo, estando consciente disso ou não. Quando você opta por continuar dentro de uma linha de conhecimento que você já não acredita mais naquilo, você está alimentando aquela crítica. Ou, a gente às vezes vê, dentro do próprio cristianismo, né, de áreas que são mais críticas, né, e que tem uma visão... Se colocam com uma visão um pouco mais lúcida das manifestações e criticam aquelas outras pessoas da mesma linha, mas de outras religiões, de outros sectos, de outras seitas, que só querem saber de dinheiro, que vão pra televisão e tudo mais. Você está na mesma bolha. Você está na mesma bolha. Às vezes rezando a mesma reza. De milênios atrás, repetindo aquelas mesmas palavras daquele sentido musical para chegar a um estado alterado de consciência. Você faz parte disso. Por mais crítico que você seja, vou colocar o fator caricato ali, né, daquele religioso da televisão que está pedindo de ir para a igreja. Você faz parte disso se você está nessa bolha. Se você é religioso, você está alimentando essa bolha. A sua criticidade está funcionando dentro de você mesmo. Mas você está botando energia em algo que você... A pessoa, nesse sentido, né, sabe que já não funciona mais. Agora, Thiago, uma coisa que você falando sobre criticidade e tudo mais, você poderia dizer, para quem não conhece o termo, falar sobre o que é apriorismo, o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando aí? Legal, apriorismo, e ainda tem a gente, inclusive, coloca uma patologia, que é a priorismose. O sujeito que leva o apriorismo às últimas consequências.
a priori, do latim, né? A princípio, a primeiro, é quando você tem uma conclusão antes de entender qualquer coisa sobre aquilo. A gente pode chamar de preconceito também. Tem aquela divisão etimológica que até virou meio chavão, né? O pré-conceito, antes do conceito, mas a etimologia é correta, é isso mesmo. Antes de você ter um conceito mais adequado sobre alguma coisa, você já tem uma visão e diz, olha, isso aqui é assim. Muita gente se manifesta dessa forma por causa das crenças, né? Então ela teve uma experiência passada e ela entendeu, olha, os amigos, eu não posso confiar em ninguém, naquele exemplo que você deu lá no começo, Léo. Não posso confiar em ninguém, porque um amigo meu me traiu. Então, a priori, ele tem esse apriorismo de que não posso ter amizades. Até coisas novas ele tem resposta pronta para tudo, né? Tudo que tiver de novo, ele já tem por causa das experiências que ele teve anteriormente. Não, isso aqui já não funciona para mim, porque uma vez aconteceu. Então, isso não é você experimentar, né? Isso é você usar crenças que estão datadas, fixadas, calcificadas na tua manifestação e você usar elas como régua para toda manifestação nova. Então, esse é o apriorismo. Essa é uma das primeiras coisas que nesse livro do professor Vernet se critica, para você medir a sua apriorismose. E o professor da Luz também coloca, é uma questão bem importante. O problema é que a gente tende a só ver a priorismose do outro. Uhum. É o outro que não entendeu ainda, é o outro que tem as tendências cognitivas. É o outro que está aderindo a uma ideologia que não faz sentido. Eu não. Eu sou o crítico. Tem um viés de confirmação que é uma tendência cognitiva que é justamente estuda você ver as falácias do outro e não as próprias. Mas a gente acha que a gente tá certinho sempre. O outro tem esse problema. E aí que começa o questionamento. Porque, gente, qualquer churrasco de família, alguém vai puxar o assunto de falar da ideologia tal e descer além e mostrar como aquelas pessoas estão dentro de uma bolha que não se percebem e tal. E, amigo, você deve estar também. Tiago, cara, tem um outro assunto dentro disso que eu queria trazer, que eu tô curioso para saber a tua opinião. Veja só, a gente tá falando muito assim da pessoa ter a autocriticidade, dela fazer a autopesquisa, dela, né, investir no autoconhecimento. E, cara, isso é uma coisa que é muito incentivada aqui, né, dentro da Conscienciologia e, enfim. Mas, vamos dizer o seguinte, tá? Vou pegar uma folha em branco e vou começar a fazer uma autopesquisa, então. E a gente tem uma série de apriorismos, uma série de preconceitos, uma série de crenças, uma série de traumas que a gente tá reagindo e a gente nem percebe que isso tá acontecendo dentro de nós mesmos, né? E aí a pessoa vai começar a fazer uma autopesquisa e o quanto é difícil ela sair desses apriorismos, o quanto é difícil ela furar essa bolha, conseguir ir mais para a profundeza da sua própria consciência, dos seus próprios mecanismos de defesa, né? E uma coisa que em muitos episódios eu já comentei aqui, assim, da importância de, em situações como essa, você procurar ajuda mesmo, né? Seja uma terapia, seja uma consciencioterapia, seja uma coisa que alguém vai poder me dar um feedback sobre o que está acontecendo. Porque se eu depender só da minha criticidade, se eu depender só do meu senso crítico para eu observar a mim mesmo, eu não vou conseguir fazer isso. Porque a minha visão sobre eu mesmo está muito enviesada. Então a pessoa, é isso aí, entendeu? Os outros têm preconceito, não percebe o próprio preconceito. As outras pessoas, isso. As outras pessoas, e ela fica presa nisso e não consegue olhar para ela mesma com uma isenção maior. Não consegue olhar para ela mesma na profundeza, com profundidade. Então a importância de você recorrer a pessoas que sejam profissionais nisso, que possam te dar um feedback, que possam te ajudar a fazer uma análise mais isenta, né? E aqui na Conscienciologia a gente tem a consciencioterapia, que eu já fiz 2 vezes e recomendo, porque é um processo muito profundo de autopesquisa e autoconhecimento. Mas hoje também a gente tem, assim, na sociedade aí, tem um monte de ferramenta, um monte de coisa legal, assim, que dá pra pessoa fazer, mas dela sair desse orgulho de achar que ela vai ter todas as respostas e não se contentar com isso, né? Dela ter essa abertura, enfim, ela dá essa abertura para poder receber esse feedback de fora. De alguém que consiga analisar você com isenção, né? A autopesquisa não se faz sozinho. E não é um paradoxo, né? A autopesquisa ela é feita dentro de um grupo de trabalho, de pessoas. E qual é esse grupo, né? Quais são esses laboratórios? É a sua família, é o teu trabalho.
São seus amigos. A Conscienciologia está oferecendo um outro grupo que está acostumado a dar feedback, está acostumado a dar o conto. A autopesquisa não precisa ser feita sozinho e nem se deve se fazer sozinho. É você consigo mesmo, usando todos os tipos de instrumentos possíveis. Eu não fiz esse ano, mas quando eu fazia aniversário, eu colocava um link, pessoal no Facebook, né, dizendo parabéns e tal, eu agradecia. Digo, olha, quer me dar um presente? Tá aqui um link com feedback. Daí a pessoa ali colocava pontos positivos, pontos negativos, de onde ela me conhecia, trabalho, família, voluntariado, e qual a proximidade. Muito amigo, conhecido e alguma coisa assim. Aí eu tinha algumas coisas que me surpreendiam, que eu não conhecia, coisas positivas que me surpreendiam, coisas negativas que eu desconhecia. E eu preciso acreditar naquilo, mas é um feedback. Se falar com consciencioterapia, não é uma especialidade que eu tenho. A única especialidade que eu tenho é de ser evoluciente, né, de participar. E fiz outra atividade aqui essas semanas. Essa semana que eu tô aqui em Foz. O curso Teáticas da Recomposição Grupocármica. Curso da Consecutivos e da Sinvex. Tô falando os nomes porque é uma tecnicidade que eu acho que vale a pena quem está interessado procurar. Então, a consciencioterapia é esse curso. Eu vi um monte de crença, pessoal, que eu tinha. Um monte, Léo. De crença. Aqui há 2 semanas atrás. Eu pesquisando esse assunto. Eu Há vou anos. atrás desse assunto. Um monte de coisas assim, meio constrangedoras. Eu dizia assim, essa crença eu não admitia que eu tinha. Estava evidente para quem estava de fora, observando meus pontos cegos, fazendo isso com tecnicidade, porque não é qualquer um que consegue fazer isso. Existe muita técnica e esse pessoal tem técnica para isso. Utilizando não só técnicas intrafísicas visíveis, mas técnicas extrafísicas, em que você consegue autocomprovar por meio de energia, você consegue sentir a energia do processo, não é só o que a pessoa diz, é a energia que eu estou percebendo quando a pessoa diz aquilo, é percepções multidimensionais. E tô aqui com essa cara de pau falando de crenças pessoais, tendo um monte, acabei de saber de mais algumas. Mas isso é melhor do que o estado que estava antes de não estar pesquisando. Então, agora estou entrando em outra camada de conhecimento. Vou ter que rever as coisas, né? Rever o descrenciograma, rever o conscienciograma, que é a metria de consciência, medir consciência. Então, eu vou olhar de novo agora com esses pontos cegos que eu tinha, um pouco mais esclarecidos. E vou fazer análise de novo. Então, não é uma coisa repetitiva, não é um oróboro. Eu vou aprofundando cada vez mais, tendo Cada vez novas camadas, um pouco né? mais maduro sobre mim mesmo. Porque eu estou me permitindo isso, tendo maturidade para bancar. Eu percebo que existem companhias extrafísicas que estão incentivando isso de modo positivo, dizendo, olha, tem jeito para isso. E percebo que esse meu movimento tem ajudado também consciências intra e extrafísicas. E esse termo que você traz de camadas eu acho muito pertinente, porque é isso, né? Cada vez que você revisita isso, você consegue acessar uma nova camada que você compreende mais profundamente os seus mecanismos, né? Deixar muito claro que não é uma coisa repetitiva. Então eu vou fazer de novo. Não é fazer de novo a autopesquisa. Eu precisei daquela primeira autopesquisa, ainda com pontos cegos, para conseguir chegar nessa um pouquinho mais aprofundada. E estou desconfiado que tem mais coisa para trabalhar. Não tô satisfeito com o que eu tenho agora, mas sei que tem coisa que eu ainda não tenho maturidade, ainda não tenho desenvolvimento, ainda não fiz experimentos suficientes para conseguir entender isso por mim mesmo. Mas isso é uma coisa interessante porque quando uma pessoa é cheia de certezas, parece que ela é mais madura, né? Aham. E Parece. aí parece que ela é mais acertada na vida, mas quando de repente você vê que nós aqui falamos que estamos cheios de incertezas sobre nós, não é porque somos inseguros, somos imaturos, mas porque é interessante essa noção que a gente tem mais sobre nós, que o autoconhecimento ele é aprofundado, ele envolve outras vidas, envolve uma série de camadas, como vocês falaram, e você dizer, olha, eu me conheço até certo ponto, mas eu não me conheço inteiramente. Então, o fato de você não ter certeza, né, parece contra-intuitivo para as pessoas, mas o fato de você não ter certezas ainda quer dizer que você está em evolução, né? Porque se você tiver certeza sobre tudo, você não vai crescer, não vai se enxergar. Então, eu percebo que para algumas, você concorda que algumas pessoas, para estar nesse paradigma, ela tem que ter até certo ponto um pouco menos de ego nesse sentido? É necessário. Uma coisa que eu valorizo muito é o professor que fala, não sei. Não é muito bom se ouvir isso de um professor? Isso me dá uma confiança no professor, de que ele não está ali sendo um papagaio, ele não está ali apenas repetindo. Tem coisas que ele não sabe, que vai pesquisar, que vai atrás. Então, e você vê que é uma pessoa que já consegue lidar com incerteza. Sim. No momento que a gente precisa lidar com incertezas. No momento em que as certezas ficaram no passado.
No momento que a gente está percebendo que o planeta está ficando diferente, a civilização, o próprio planeta em si, a fisicalidade do planeta, a gente está vivendo em um mundo de incertezas. É. Se eu ficar em si, eu tenho opções. Então, a insegurança, a incerteza pode me dar insegurança, ou eu posso aprender a navegar essas incertezas com a minha autoconfiança. Surfar as incertezas, nesse sentido metafórico, e entender que o mundo não é mais fixo como era, se é que já foi algum dia, ou que talvez a gente tenha maturidade suficiente para perceber que o mundo é instável mesmo. Agora, estável é a sua consciencialidade, que você existe, que você está procurando entender as coisas melhor. Você consegue fazer isso com autoconfiança, navegando nas incertezas. Então, esse parece um aprendizado que, para o século XXI, para esse momento que a gente está vivenciando planetário, nessa dimensão, e muito provavelmente, pela lógica, em outras dimensões, é um bom momento para a gente começar a falar que incertezas fazem parte do processo e que eu posso ter uma vivência madura, estável, no mundo de incertezas. E tá cheio de professor que não pode dizer não sei, porque isso é como se fosse uma fragilidade, né? Sim. E tudo bem, tem pessoas que fazem isso por insegurança mesmo e se acovardam atrás disso, mas os grandes sábios aí da filosofia não tinham problema nenhum em admitir que não sabiam de nada, né? Sim. Aí sempre vai ter alguém para seguir, sempre vai ter um crente para seguir a pessoa que está cheia de certezas. E aí as pessoas que tomem suas decisões de vida e assumam as responsabilidades que têm com o grupo. Agora, qual é o exemplo que a gente está dando? Quando eu comecei a me questionar mais questões de processos religiosos, assim, né, um raciocínio que eu desenvolvia era mais ou menos o seguinte. Cara, o mundo é muito complexo. E você pega as principais religiões aí, você vê a forma que eles descrevem o mundo sempre é descrevendo o mundo de uma forma mais simplificada, com muita certeza. E para descrever algo, então, assim, como que era a forma que eu raciocinava sobre isso? Como se a religião trouxesse respostas para aquilo que não tem respostas. Então, uma coisa que aparentemente ninguém tem uma resposta, a religião chega com uma certeza ali para falar, não, fiquem tranquilos, é assim, assim, assim que funciona. Ah, ufa, então tá bom, então é assim que funciona, então eu vou confiar em você e vou te seguir, porque daí eu não fico no meu desconforto de não saber o que é, entende? Então parece que a religião é isso. Você vem com uma crença, impõe essa crença, e isso traz um certo conforto para as pessoas que não precisam lidar com esse desconforto de não saber das coisas. E aí você vê lá, por exemplo, na Grécia Antiga, onde os raios eram Zeus jogando os raios lá de cima, né? Então você vê como o folclore que é criado em cima da onde que vem um raio que vem do céu. Ninguém sabia explicar da onde que vinha esse raio, então ele vinha alguém com uma certeza, não, isso aí é Zeus, ele tá jogando o raio lá de cima porque ele tá com raiva, né? Ou na mitologia nórdica, que é o Thor batendo um martelo e... Então você vê como é simplificada a realidade em cima de um folclore para determinar o que é a realidade de uma forma simplificada para confortar os seguidores daquela linha de que, cara, fica tranquilo, eu tenho a resposta para tudo, eu sei tudo, então cola em mim aqui que eu vou te mostrar o caminho. Só que é um castelo de cartas. Porque a hora que a pessoa puxa uma carta, que é aquele questionador que diz assim, mas espera aí, como é que isso foi criado assim? Aí desmonta o castelo de cartas e a pessoa que ali ficou anos naquele processo, anos acreditando nisso, investindo, quem sabe ganhando algum ganho evolutivo com isso. Não posso avaliar, quem tem que avaliar a pessoa. Mas é um construto ali que, nesse momento, no momento que a pessoa questiona, já não vale nada. Era ilusório. Então era uma confiança, era uma segurança ilusória, era uma pseudo-confiança. E aí que a gente apresenta esse paradoxo, né? Essa aparente dissonância. De que não acreditar, mas experienciar, ter suas próprias autoconfirmações, isso te dá mais confiança para entender o mundo, essa instabilidade aparente, esse dinamismo que isso traz, dá mais confiança para você vivenciar o mundo do que essas certezas confortáveis que muitas vezes a gente coloca. Você consegue imaginar um grande líder religioso, por exemplo, seja de qualquer religião, em que uma pessoa chega para perguntar alguma coisa para esse líder sobre o mundo, sobre o universo, e esse líder fala, isso aí eu não sei.
Já imaginou? Ele não pode fazer isso. Ele tá numa posição em que ele tem que ter a resposta pra tudo. Porque se ele não tem, ele passa uma fragilidade pro seguidor e ele fala, pô, mas ele não sabe essa resposta. Pô, então vou procurar algum lugar que alguém saiba me responder isso. Sim. E é por isso que você tem que procurar as suas irrefutabilidades. Que aquela é uma palavra complexa pra gente usar o que a ciência tá fazendo com os próprios experimentos e por que os experimentos funcionam. Os experimentos funcionam porque eles são refutáveis. Então, quando você faz um experimento científico, você mostra também como é que você pode questionar o meu experimento. Se eu tenho ali um grupo controle e um grupo que está sendo experienciado, eu deixo transparente o meu experimento e publico esse meu E tenta esgotar isso, todos né? os detalhes, eu digo, olha, prove que eu estou errado. A ciência não é isso. É você pedindo para que alguém prove que está errado. E quando a pessoa prova, você diz... Não aberto para isso, né? Esse era um ponto cego da minha pesquisa. E aberto para isso. E a autopesquisa? Também não pode ser assim? Então a gente fazer autorrefutações e pensar, talvez aqui tenha um ponto cego que tem um não sei ali dentro. Então eu vou ter que rever isso aqui. Ou talvez aqui tenha um eu sou bom nisso, pode, né? Que tem o quê? Um eu sou bom, ou isso aqui é uma qualidade que eu tenho. Exatamente, porque esse é um movimento que precisa ser feito com auto-benignidade. Você precisa gostar de você para fazer. E se não gosta, aprende a gostar. Porque isso só tem você nessas horas. É com você, se você for crítico de uma maneira pesada, ardilosa consigo mesmo, negativa consigo mesmo, você vai pra onde? Sabe tudo sobre si mesmo, tudo de ruim que você tem. E aí? O que você vai fazer com isso? Sim. Não tem muita coisa. Quando a gente começa a alicerçar isso com aquilo que a gente tem de bom, para aquilo que a gente tem de bom ajude o que a gente tem para melhorar, então eu pego tudo que eu tenho de potencial e consigo trabalhar isso naquilo que tá falhando, aí eu consigo. Então, autobenignidade também é uma palavra que eu tô aprendendo a utilizar. Porque essa criticidade com a gente mesmo, ela precisa ter esse tom de carinho consigo mesmo. Querer o melhor pra você. Você quer o melhor pra você e é por isso que você, às vezes, tá olhando as sombras, é por isso que você tá olhando as coisas negativas e você tá fazendo isso porque você tem suporte das suas qualidades para conseguir bancar esse processo e tá, novamente, né, naquele momento mais aprofundado do teu entendimento sobre você mesmo. Agora, Thiago, uma questão que eu queria levantar é o seguinte, tem um livro que eu gostei muito, que é aquele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari, que foi um livro que expandiu muito a minha visão. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala muito da questão também de crenças sobre a questão. E o que na época, quando eu li, me deixou até um ponto assim, meio chocado, que ele fala que hoje política é religião. Eu não quero entrar nos méritos políticos mas será que a crença chegou a tal ponto mesmo que tudo hoje para as pessoas é um tipo de religiosidade, tipo de crença? Até mesmo uma outra linha do conhecimento pode ser embarcada nisso aí? Política é religião e religião é política, né? A gente pode pensar nessa dualidade aí, nessa junção que, como a gente colocou, acontece desde sempre. Mas nesse momento, essas ideologias, elas... Vamos pensar nessas pessoas aí que em vidas, muitas vidas, várias vidas estavam vinculadas a um processo religioso específico. E vida após vida, a pessoa volta a uma família que está naquela religião e ela faz todos os protocolos que aquela religião existe. Vida após vida. Vida após vida até o momento que ela talvez canse daquilo ou renasça num país em que aquela religião não é exercida. A pessoa continua, em tese, com um pensamento religioso, com uma manifestação religiosa. Uma mentalidade religiosa. Procurando terceirizar as suas escolhas, ela procura justificar o porquê que as coisas estão dando errado. Ela procura ainda um alicerce. E às vezes encontra nisso na política. Às vezes encontra nisso num grupo que tem um setor de ideias e aquilo acolhe a maneira dela pensar, porque também tem um salvador, também tem um protocolo, também tem um jeito, também tem uma bandeira, também tem uma cor, também tem uma coisa. Até certos rituais, até certo E é uma religião, né? Thiago, eu acho é religioso nesse sentido, né? Uma forma legal que eu acho de olhar para isso, que quando a gente fala de religião, política, time de futebol, qualquer coisa assim que... Você veja, é o pensamento religioso que impera aí, né? Então, o pensamento religioso, ele pode estar até na ciência, vamos colocar assim, né? A pessoa que está ali de uma forma religiosa vendo aquele processo que... Tem uma credulidade ali, né? E que ela não tá ali com o senso crítico, ela tá cega num processo ali que dentro da ciência com o pensamento religioso. Você trouxe até o exemplo da própria conscienciologia, né? Que a gente tá o tempo todo aqui falando de criticidade, de princípio da descrença, de você questionar, de você refutar.
Mas a gente sabe que tem gente que entra na Conscienciologia com pensamento religioso. É uma coisa que parece né, incoerente e tudo mais, mas assim, tá aí, acontece e Faz como as parte do pessoas... processo das pessoas. E que as pessoas vêm, né, há séculos, milênios, acostumadas com esse pensamento religioso. Acho que é legal situar isso da diferença do pensamento religioso perante as coisas, perante a vida, né, a visão de mundo com o pensamento religioso e com o pensamento científico. E como eu consigo introduzir e vivenciar esse pensamento científico na minha vida. Sim, você falou do materialismo, né? E esse, tem gente que Acredita no materialismo, que a exatamente. manifestação humana só existe vinculada à matéria física. E que não deixa de ser uma crença, né? Hoje, pela Nature, os 10 maiores problemas da ciência hoje. Problemas que a ciência não consegue resolver. O que é consciência? O que é? A gente ainda não está falando só de como se origina. Que aí já é um Na outro problema. própria natureza, né? A natureza da consciência hoje é um dos, Sim. segundo a Nature, 10 maiores problemas a serem resolvidos pela ciência. E não tem. E nos últimos anos, a gente fala uns 30 anos para cá, a ciência da consciência, né, de uma forma mais dentro das universidades, tem sido mais falada. Isso tem sido um movimento interessante. E dentro da ciência da consciência, tem gente que entende que a consciência está vinculada necessariamente ao cérebro. E que é um subproduto do cérebro. E a pessoa tem certeza disso. Como Sem ter certeza, informações. né? Porque não existe hoje um consenso na ciência convencional de que a consciência existe a partir da manifestação sináptica do cérebro. A gente sabe que os pensamentos estão vinculados com a consciência. Então, se bota numa ressonância, você vai ver que quando eu penso, tem regiões do cérebro que são ativadas. Isso não quer dizer que minha consciência está dentro do meu cérebro. A gente hoje não consegue provar, ninguém ainda conseguiu provar, que a consciência está dentro do cérebro e se dá a partir eles chamam de uma erupção das sinapses, né? A gente, em tese, não precisaria de consciência para existir. Pensando no darwinismo, né? Pensando que as pessoas, né, que o mais adaptado sobrevive. Consciência não precisa ser mais adaptado. Podia ter um ser sem consciência mais adaptado e poderia estar aqui no planeta hoje. Por que quem está no planeta hoje é quem tem mais consciência? Isso não é explicado pelo darwinismo. Isso pode mudar, né? Com a inteligência artificial. Ainda tem esse debate. E a inteligência artificial está trazendo questionamentos interessantes para a pesquisa da consciência. Para quem ainda não estava prestando atenção no debate com a inteligência artificial, por causa desse diagnóstico diferencial, né? Então, quando a máquina falar que é consciente, como é que eu vou provar que não é ou que é? Então, isso voltou o debate sobre o que é consciência para a gente tentar entender melhor, coisa que não existe cognição suficiente. E não estou dizendo aqui que a Conscienciologia resolveu o problema da consciência, não. Agora, a gente tem experimentos que demonstram que você consegue existir e o seu corpo ficar à distância de você. Quando você faz uma projeção lúcida e você se vê fora do corpo e você vê teu corpo, esse é um experimento autocomprobatório de que a consciência e o cérebro físico não estão necessariamente vinculados. Você não está encarnado, como algumas linhas de conhecimento dizem, você não está na carne. Você não está vinculado. Você consegue se deslocar a sua consciência, a sua manifestação consciente do seu corpo. Esse é um experimento que a gente oferece e que quem quiser que faça suas outras comprovações. Tiago, e a projeção lúcida? Porque daí a pessoa pode falar que, né, a pessoa que tem um olhar mais materialista fala assim, não, mas isso pode ser alucinação, isso pode ser sonho. O que a pessoa pode fazer para comprovar efetivamente que a projeção lúcida existe e que ter essa autocomprovação desse experimento? Sim, e pode ser tudo isso mesmo. Pode ser sonho, pode ser alucinação, pode ser movimentos hipnagógicos. A ciência fala, estuda hipnagogia. Alucinação, sonho. Pode ser, ou pode ser uma experiência extracorpórea, uma experiência que você teve fora do seu corpo físico. Quem tem uma experiência dessa consegue entender que existe uma vivência, a gente está falando de vivência, de você viver, experienciar uma coisa que é muito diferente de um sonho. Muito diferente daquele sonho que é meio cinematográfico, uma sequência de imagens que vão se descolando e colando umas às outras. É uma vivência, tem gente que coloca das suas experiências, que é mais lúcida do que o que a gente está vivenciando aqui agora. Que nem sempre é muito lúcido, né? Eu posso estar falando aqui, o Alexandre está pensando em outra coisa e nem está prestando atenção. Não está consciente nesse momento, por exemplo. Mesmo a gente consciente nesse momento, quando tem uma experiência para fora do corpo, você pode perceber uma lucidez
essa lucidez mais atenta possível. E aí? Essa é uma comprovação que é pessoal, é da própria consciência. Você não consegue transferir a experiência, você não consegue transferir uma vivência, mas você está vivendo. O que a gente sugere? Aprofundamento, estudo. Esse é um livro. Vou mostrar mais livros, gente. Projeções da Consciência é um dos primeiros livros do professor Valdo falando sobre a experiência fora do corpo de uma maneira mais científica, puxando mais para a ciência. Ele traz os relatos deles começam com um protocolo mais técnico. Começa com o protocolo dele, que horas ele foi deitar, qual era a temperatura do quarto e o que ele vivenciou. Mas isso aqui é a experiência do professor Valdo. Livros como Projeciologia, por exemplo, que também é um livro que ele escreveu, que já é um tratado, ali ele traz 30 técnicas. O professor Valdo pesquisou em várias outras bibliografias, fez as experiências dele e sintetiza ali em técnicas que você pode fazer os experimentos e ver se isso funciona realmente ou não. Tem gente que vai olhar isso e vai dizer, olha, não me interessa. Mas eu estou desconfiado que tem muita gente que tem interesse nesse assunto e ainda não fez as experiências. Não tem que esperar. Você acha a Projeciologia hoje em PDF, no site da editares.org, por exemplo, você acha o PDF hoje à noite. Hoje, no momento que a pessoa está, ela pode aplicar uma técnica e fazer os experimentos dela. Como a gente falou, né, a ciência exige reprodutibilidade. Não vai ser um experimento, uma noite, vai ser uma sequência. Você programa uma sequência de experimentos, troca de experimento para ver se aquilo funciona ou não e faz o Mas acho que é o grande chave que nós temos de diferencial, no fundo, é isso, porque a gente poderia falar várias filosofias do que é a consciência, da natureza da vida após a morte, mas quando você consegue ter uma experiência de fato lúcida, aí que a gente mostra que nós trabalhamos com o que existe baseado nas vivências de muitas pessoas que tiveram esse mesmo evento, né? Por isso que talvez a gente fala do não acreditar, mas ter experiência, quer dizer, você ter certos fenômenos, não por lazer, mas para ter essa ampliação de visão de mundo, essa nova noção de como é que a realidade funciona, acho que é o grande pulo do gato que as outras linhas não têm, que é sempre tudo muito filosófico, né? Tem princípios, mas são muito ainda arraigados na matéria, né? E essa palavra que você falou, mais uma vez, a lucidez. Olha esse atributo. Lucidez. Século XXI, a gente sabendo como está hoje o mundo, o que as coisas estão acontecendo. Ter lucidez não parece uma coisa banal, né? Não parece uma coisa secundária. Sim. Dentro de todas as prioridades de vida que a gente tem prioridades de sobrevivência, de entendimento, de fazer as coisas, né, de viver em sociedade. Lucidez parece um atributo importante da gente trabalhar. E se a gente consegue ter lucidez aqui nessa dimensão intrafísica, que é um investimento que precisa ser feito, não é fácil também, e consegue ter lucidez numa dimensão extrafísica, com mais conhecimento que a gente pode ter, com mais experiências e com mais trabalho que a gente pode fazer para entendimento para a gente e para entendimento da gente para os outros, para ajudar outras pessoas, parece um atributo que é interessante priorizar. Lucidez, no século XXI, parece prioridade importante. Sim. Eu acho que um ponto disruptivo interessante para trazer, né, sobre projeções da consciência. Tem aqui, né, na capa uma mulher aqui, né, projetada, saindo do corpo. Eu acho que um ponto disruptivo interessante para trazer, assim, em relação a isso é o enquanto a Conscienciologia incentiva essa questão da experimentação, né? Então daí chega uma pessoa e fala assim, me prova que a experiência fora do corpo existe, então. Quero ver, que você faça um experimento que me prove isso. Aí você fala assim, cara, mas eu não quero te provar, eu não preciso te provar. A autocomprovação, para mim, é suficiente. Se você tem curiosidade para saber se existe ou não, cara, tem tanta coisa aí, tem tanto livro, tem tanto vídeo, tem tanta informação para você ter essas experiências por conta própria, para você ir atrás da tua experimentação e ter essa autocomprovação. Acho que isso é uma coisa bem disruptiva, né? Não, se a gente fosse igual ao filme do Doutor Estranho, até poderia, né? Você toca a pessoa, ela sai do corpo e volta. Falei, cara, agora acredito, né? Entendi. Mas a gente não tem essas ferramentas ainda, né? E a gente sabe, assim, também que isso até é possível de se fazer, mas e aí? Você vai sair fazendo isso com todo mundo e a que custo, né? E tem muita gente que não adianta. Você vai forçar um negócio ali. Pô, você vê ali, por exemplo, fizeram antes, sei lá, 100 anos atrás, várias sessões aí de linhas espiritualistas que faziam materialização
né? De consciências extrafísicas, de espíritos, no meio das sessões. Aí a pessoa que era mais cética via aquilo e falava, nossa, olha só, a pessoa foi materializada aqui de outra dimensão. Aí depois que ela saía do experimento, ela fazia uma carta no jornal, ela falando, não, mas poderia ser uma outra coisa, uma alucinação. A pessoa... E aí, a que custo que você vai ficar fazendo isso? Quanta de energia você gasta tentando comprovar isso para os outros publicamente? E a pessoa vai achar uma forma de tentar encontrar alguma forma de dizer que aquilo não foi real, de que aquilo não aconteceu de fato. Então, isso tem que partir de ser o interesse da própria pessoa de ir atrás dessas experiências e ter as suas autocomprovações. Sem mediadores. Sem mediação. Sem ter uma pessoa para te dizer o que o extrafísico está dizendo. E aí a gente fala também com os médiums, né? Com as pessoas que estão fazendo esse trabalho, que às vezes é muito abnegado que a pessoa faz isso para ajudar os outros, faz isso muitas vezes de forma voluntária também, com esse interesse de assistência, mas talvez negando para o assistido, para a pessoa, para o consulente, a oportunidade dele mesmo fazer esse experimento. Sim. Ao invés de você ensinar para os outros aquelas manifestações que você tem de conseguir acesso, você deixa de ensinar algo que é evolutivo e positivo para a evolução do outro e se coloca nessa posição de o mediador. Novamente, tem gente que faz isso com a melhor das intenções, não duvido disso, muito pelo contrário. Mas, já que a gente está aqui questionando, a pessoa entrou num programa de questionamento, né? De questionamento da realidade, fica esse questionamento. Será que essa é a melhor forma de usar os atributos multidimensionais que você tem? Ou será que você, ajudando outras pessoas a fazer o que você faz, a gente não consegue estabelecer uma massa crítica no planeta para um entendimento melhor do que é a multidimensionalidade e por que a multidimensionalidade pode ajudar a gente aqui, agora, já. No futuro, agora, a entender um pouco melhor da nossa realidade, das nossas patologias, do que a gente tem de bom também. Eu acho que aí tem um outro ponto fundamental, que é disruptivo também e que é um dos pontos-chave de tudo que a gente está falando aqui, que é a autonomia. Sim. De se gerar autonomia nas outras pessoas. E não que eu seja alguém que as pessoas precisam recorrer para ter as respostas. Precisam recorrer a mim para ter uma saúde energética, para melhorar o seu equilíbrio. Não, eu não vou criar esse pedestal, esse guru que vai ter a resposta para tudo. É de você gerar autonomia no outro. Então, ensinar o outro a aplicar técnica para ser do corpo. Ensinar o outro a trabalhar suas próprias energias para ter mais saúde energética, saúde emocional. Dar autonomia para outra pessoa conseguir fazer as coisas por conta própria sem uma dependência maior de alguém ou de um objeto ou de uma pessoa, né? A gente viu recentemente que furada que é determinadas comunidades depender de um oráculo, de uma pessoa para uma manifestação multidimensional, por mais que as outras pessoas ajudassem mesmo extrafisicamente. É furada porque ninguém tem que ter esse poder. Não é um poder de um indivíduo. Não tem como ser. Não tem como lidar com isso. Isso é um poder de todos. Todo mundo tem essa capacidade multidimensional. Todo mundo é multidimensional. Toda a consciência se manifesta por corpos multidimensionais. A gente está aqui agora falando no intrafísico, com mesa de madeira, MDF, tem uma cortina de veludo, mas eu tô trocando energia contigo e você está sentindo. A gente está percebendo aqui uma multidimensionalidade que quem está assistindo pode perceber ou não, e aí vai dar da manifestação da pessoa. Então não é um poder de alguém. E se esse alguém é você, né, mesmo novamente, essa pessoa abnegada que está fazendo um trabalho dentro de um contexto, está ajudando os outros, é interessante repensar por que não distribuir esse entendimento de multidimensionalidade para que outras pessoas façam os seus experimentos e testem, e avaliem, e critiquem, e refutem, mas que tenham essa vivência pessoal, que consigam essa vivência pessoal, buscando, como você colocou, essa autonomia evolutiva, mas interdependente. Nenhum homem é uma ilha. Autonomia não significa ficar isolado. Autonomia é você conseguir manifestar-se a partir dos seus próprios atributos para aquilo de forma que você autêntica, entende, né? que é o melhor para você, da forma mais autêntica possível, e fazendo isso com os teus outros colegas evolutivos que têm talentos que você não tem, que têm questões para contribuir, que estão construindo coisas nesse planeta para contribuir com os outros, e a gente faz isso de forma interdependente, mas com autonomia.
sem dependência. Sem depender do outro para acessar a multidimensionalidade. Sem depender de alguém para conseguir se manifestar de uma forma mais lúcida, mais clara. Isso aí, muito bom. Obrigado mais uma vez, Thiago, pela sua presença aqui. Antes da gente encerrar, a gente sempre, né, diz se você faltou alguma coisa para você falar. E também, quem quiser entrar em contato, tem alguma coisa, algum local, algum e-mail, alguma coisa que as pessoas podem te encontrar? O que eu posso dizer é não acredite em nada do que eu falei aqui hoje. Não acredite em nada que o Léo e o Alexandre falaram. Mas tenham suas experiências pessoais. Reflita se alguma coisa aqui fez sentido, faça os experimentos e mostre pra gente que essa coisa de projeção não existe, que essa coisa de energia não existe. Faça os experimentos pessoais. Agora, se tem uma pulga atrás da orelha, também não fique parado. Não fique estacionado evolutivamente. Você está hoje se sentindo estacionado evolutivamente dentro de um grupo que você já sabe que não pertence, faz também o seu movimento de criticidade. Procurem por conscienciologia.org, no site tem algumas informações, acho que tem bastante informação e o trabalho que vocês fazem nesse sentido é muito legal. Eu agradeço muito estar aqui. Você podia contar um pouco aí pro pessoal, né, o que você anda fazendo na Conscienciologia e também até um pouco de como você aplica aí essa descrença na tua vida, nas tuas coisas. Sim, eu trabalho com comunicação na Conscienciologia, então somos colegas, a gente tem esse desafio de passar essas informações nesse sentido não dogmático, não manipulativo. A gente faz esse esforço para mostrar o que algumas pessoas às vezes esperam, né? De quando se fala de multidimensionalidade, que já tem uma expectativa de apriorismo, e a gente mostra que multidimensionalidade pode ser encarada de uma maneira científica e com criticidade. Então esse é um desafio de comunicação também, né? Para as pessoas entenderem que esse é um assunto novo, que é diferente do que elas conhecem, porque a tendência é dizer, então é tipo, tananã. Não é tipo nada, né? É uma coisa que a gente trouxe de inovação dentro do planeta. E os movimentos de autopesquisa que eu faço têm hoje se alicerçado nesse algoritmo descrenciológico, né? Esse algoritmo de tentar encontrar esses meus furos. Como falei, encontrei semana passada um monte. Estou colecionando alguns pontos cegos de várias crenças que eu tinha sobre mim mesmo. E estou fazendo esse movimento que não é fácil, mas que tem sido melhor, sabe? Que tem sido importante. E só posso recomendar o mesmo para quem tem interesse. Legal, excelente. Que papo bacana aqui que a gente teve hoje, né? E assim, complexo. Talvez tenha sido um dos episódios mais desafiadores e profundos, né? Do ponto de vista de refletir sobre tudo que foi falado aqui. A gente trouxe algumas coisas que são bem diferentes do senso comum mesmo, né? Não é o comum de se pensar em sociedade. Por exemplo, começando por aquilo que você disse de não acredite... Aquele chavão, né? De acredite em você mesmo, que você vai conquistar tudo. Pô, começa o episódio falando sobre isso, né? Sobre não acredite em si mesmo. E como você pode usar isso de forma saudável, evolutiva. Sim, e a gente tem um corpus de conhecimento que é construído coletivamente por várias pessoas, não é uma pessoa só, com criticidade, com feedbacks uns dos outros para construir isso, como a ciência precisa ser feita, sempre com um olhar atento de uns para os mesmos, né, para a gente criticar os nossos trabalhos e conseguir entregar o melhor para a sociedade possível. A confiança de que tudo que a gente fala é a partir da vivência, e se não é, a gente corre atrás da vivência para tentar entender melhor o que é. Isso dá uma confiança. E o fato de se trabalho voluntário, né? O fato da gente não ter nenhum tipo de relação financeira com essas coisas, né? A gente não tem nenhum ganho próprio para isso. A gente está doando o nosso tempo porque a gente entende, vocês sabem disso. Que é uma boa causa. Que é algo que faz sentido, que é lógico. É claro que a melhor alternativa é fazer isso de uma forma voluntária. Então isso dá pra gente uma confiança e esse convite e a criticidade. Cara, excelente. Mais uma vez, obrigado então, Thiago. Obrigado, Alexandre, por estar sempre me aguentando aí. A gente deixa o recado pro pessoal aí também, o de sempre, né? Pra se inscrever, pra ativar lá o sininho, pra receber as notificações dos próximos vídeos e a gente aguarda você nos próximos. Um grande abraço a todos. Fechou o pacote? Cadê o teu copo, hein? Fiquei em... Pois é. Mas você não... Mas por que não deixou em cima da mesa? Eu achei que ia atrapalhar. É diferente de vocês, ó.
Ah, mas que tem? Cara, Ficou com sede, não? Massa. Não ia tomar água. Tava a coisa mais livre. Ah, Cara, que episódio massa. Porra. Funcionou para aquilo que vocês estavam pretendendo?